estou de novo para mais um Turismo em Destaque, onde abordarei as alterações verificadas no Ministério da Economia e se as mesmas terão implicações nas políticas públicas de turismo e também o facto dos hotéis e dos restaurantes estarem com excelentes taxas de ocupação para a próxima quadra natalícia e se isso indicia porventura que estamos perante uma nova tendência de consumo. Obrigado por me fazer companhia. Antes de me referir se estas alterações no Ministério da Economia vão ou não ter implicações nas políticas públicas de turismo, quero aqui dizer três coisas. A primeira, e desde logo não é surpresa para aqueles que me acompanham há mais tempo, é que eu nunca discuto nem comento pessoas, mas antes políticas e estratégias. A segunda, para referir que estas eram alterações mais do que esperadas desde o final do verão, à altura em que foram públicas e notórias as divergências entre os mais altos cargos e titulares do Ministério da Economia e, portanto, era expectável que após a aprovação do Orçamento de Estado, uma de duas coisas sucedesse. Ou sairia o titular da pasta da Economia ou os secretários de Estado que com ele publicamente divergiram. A terceira coisa é para recordar que este é um governo de maioria absoluta, mas que em apenas 8 meses já registou 7 alterações, o que de facto não é bom para a economia e não o sendo para a economia também não é bom para a atividade económica do turismo. E porquê? Porque isto indicia falta de estabilidade, falta de continuidade e falta de previsibilidade nas políticas, o que gera naturalmente junto dos agentes económicos incerteza e desconfiança, que obviamente se somam às incertezas que a própria conjuntura nos vem trazendo, desde a guerra na Europa, à pandemia e à alta inflação e todas as consequências que daí naturalmente decorrem. Portanto, estamos perante um quadro péssimo para a economia. Depois também gostava de aqui lembrar que, tal como tive a oportunidade de recordar logo após as eleições legislativas aqui no Turismo em Destaque, esta maioria absoluta proporcionava uma oportunidade única para o país, desde logo de realizar-se as reformas estruturais, mas também porque esta legislatura ia coincidir com a maior enxurrada de fundos comunitários de que há memória que o país venha a receber, o que permitiria, de alguma forma, alterar-se o modelo económico que está neste momento em vigor, que assenta muito e que depende muito da atividade turística. Aliás, eu costumo dizer que nós não temos turismo a mais, temos o resto da economia a menos, e esta era uma forma, até seguindo o bom exemplo das boas práticas que o turismo e dos bons resultados que o turismo tem vindo a alcançar, de puxar as demais áreas da economia para o nível do turismo e também, claro está, fazer reformas no turismo de modo a adaptá-lo às novas exigências e às novas situações e às novas alterações no mundo, nomeadamente que decorreram da pandemia. Só que o primeiro sinal que foi dado, foi até mesmo antes da tomada de posse do governo, foi de uma clara desvalorização da atividade a quando da composição orgânica do mesmo, em que a Secretaria de Estado do Turismo foi extinta e a atividade turística acabou por ser integrada numa Secretaria de Estado com outras áreas da economia, como aliás eu tive a oportunidade de analisar em detalhe no episódio 71 de Turismo em Destaque. Mas isto, apesar de tudo, também como eu tive a oportunidade de dizer na altura, não foi nada de novo nem de estranho, bastava olhar para aquilo que tinha sucedido no PRR, no Plano de Recuperação e Resiliência, em que o turismo foi completamente banido desse mesmo plano, ou até os sinais dados ao longo dos apoios que foram dados às empresas durante a pandemia, que foram apoios universais e que não atenderam às especificidades próprias da atividade turística e às suas diferenças, nomeadamente o facto de ser uma atividade económica que trabalha em contraciclo face às demais e que não pode criar estoques. E, portanto, esta é uma primeira grande questão de fundo, que é, no fundo, a política. E os políticos acabam por elogiar muito, por falar muito do turismo, mas depois, quando passam à prática, fazem pouco, para não dizer quase nada. E eu tenho para mim que as coisas mais importantes têm obrigatoriamente que vir em primeiro lugar. E o turismo de facto é importante, é uma atividade económica responsável por 1/5 das nossas exportações e, portanto, ao qual tem que ser dada outra importância e outro reconhecimento do ponto de vista político. E isto leva-me à segunda questão de fundo, é que o turismo e os seus agentes têm que, de uma vez por todas, que se assumir. O turismo é uma atividade económica que e quem está nela conhece-a melhor do que ninguém e, portanto, sabe melhor do que ninguém quais são os seus problemas, quais são os seus constrangimentos, quais são os seus desafios, mas também quais são os caminhos que a mesma deve prosseguir. Portanto, tem que ser proativo, tem que ser afirmativo, incisivo se necessário for e até mesmo persistente na superior defesa dos interesses do turismo nacional. Eu bem sei que dizer isto é muito mais fácil dizer do que o fazer, até porque estamos a falar em ter a
capacidade de influenciar as decisões de terceiros. No entanto, o facto é que, sobretudo, aquilo que vimos na conjuntura dos últimos anos é que temos tido crises. Tivemos a crise económica à qual seguiu um crescimento, depois tivemos a pandemia, agora estamos numa nova fase de crescimento e sempre que há crescimento há muita coisa que fica disfarçada, há muitas questões de fundo que são deixadas para trás porque há um dia-a-dia que é preciso usar para se poder recuperar, há uma retoma que é preciso fazer e há que ganhar novos clientes, novos turistas, novos mercados, mais dinheiro e por aí fora. Também quero referir, e escusado seria dizer, que o trabalho de todos quantos, não sendo do turismo, ajudam ao progresso da atividade, pode e deve ser sempre reconhecido pelo turismo. E, de facto, a atividade tem sabido sempre ser grata para com quem lhe faz bem e vem de fora. Agora, isso não deve fazer com que se perca o foco e se secundarize, no fundo, aquilo que é essencial. Por tudo isto, creio não ser previsível que venhamos a ter uma alteração das políticas públicas de turismo, mais a mais até porque o titular do Ministério da Economia não mudou. Depois, apesar das vicissitudes, a atividade está neste momento a obter bons resultados e as previsões com as quais estamos confrontados e que conseguimos antecipar para os próximos meses até são animadoras, e também que os agentes turísticos, ao que tudo indica, sentem-se confortáveis com o atual modelo de trabalho que, diga-se, tem até dado bons resultados e, se excepcionarmos, claro está, as tais questões de fundo que eu há pouco referia. A corroborar tudo aquilo que acabo de afirmar, temos o facto de, quanto a mim, estas alterações se ter perdido, no fundo, uma grande oportunidade de emendar a mão e de dar ao turismo o estatuto político que a sua importância económica e estratégica já mais do que justifica, e estou-me a referir em concreto à criação do Ministério do Turismo, incluindo a aviação, mas o facto é que este assunto parece que passou um pouco ao lado de tudo e de todos e creio até que nem sequer foi aflorado por nenhum agente ligado ao turismo. Em suma, e como diz o povo no seu infinito saber, é preciso que alguma coisa mude para que tudo fique rigorosamente na mesma. Esta maior taxa de ocupação dos hotéis e restaurantes para a próxima quadra natalícia, mesmo apesar de uma diminuição das medidas e das restrições sanitárias e também de algum aumento de preços, é um bom facto, por assim dizer, e de grande importância para a atividade que bem precisa de mais este empurrão. Não diria propriamente que estamos perante uma nova tendência, já que antes da pandemia isto era uma situação que se vinha verificando, principalmente naquilo que respeita ao Natal, e refiro-me em concreto à ceia e ao dia de Natal, dado que a passagem do ano sempre teve uma tradição, por assim dizer, mais turística, em que as pessoas sempre tiveram mais disponíveis para viajar por alturas da passagem do ano. O optar por passar estas festas, nomeadamente a consoada e a noite de Ano Novo, num hotel ou num restaurante, é muito resultado de alterações comportamentais e sociais que se acabaram por refletir em termos do consumo, porque as pessoas procuram por mais conforto, por ter menos trabalho, por aproveitarem melhor o convívio, por terem a possibilidade de alargar o número de convivas e também por os espaços, nesse caso, serem maiores, mais modificáveis, se quisermos mais adaptáveis e que lá está também mais sofisticados. E o facto é que a pandemia veio exponenciar tudo isto. Depois de 2 quadras natalícias que tivemos com fortíssimas restrições e não sendo até previsível que exista uma degradação do atual quadro sanitário para as próximas semanas, portanto é muito natural que as pessoas de alguma forma vivam um sentimento de retoma, vivam um sentimento de liberdade, vivam um sentimento de prosseguirem com as suas tradições e até mesmo de as alargar, juntando de forma mais fácil aquela que é a família normal, a família sanguínea, com aquela outra família, aquela que nós escolhemos, com os amigos, fazendo assim uma festa mais alargada, sem contudo gastar muito mais e no caso até dos hotéis, terem o conforto de poderem de alguma forma ficar, entre aspas, em casa, no caso de decidirem aí pernoitar. E o facto é que seja num hotel, seja no restaurante, ao outro dia tudo está arrumado e não é preciso qualquer correria.
Aliás, a este propósito, eu gostava de dizer que sou da opinião, no que diz respeito aos hotéis e aos restaurantes, que têm aqui uma excelente oportunidade, não apenas de negócio, mas também, sobretudo, de valorizarem, de promoverem e de se integrarem melhor junto das comunidades locais onde estão inseridos, algo que, como tantas vezes aqui tenho referido no Turismo em Destaque, é hoje em dia altamente valorizado pelos turistas. Ora, ter um estabelecimento perfeitamente integrado na e com a comunidade local é crítico para o seu sucesso e não só para lhe dar movimento, como também porque isso dá-lhe, alguma forma, alguma receita nas denominadas épocas baixas. Contudo, também não posso abordar este tema sem aqui deixar um alerta para referir que esta procura em alta vai igualmente evidenciar algo a que já assistimos na última época alta, no último verão, que é a falta de mão de obra, a falta de trabalhadores com que a atividade turística presentemente se debate. E talvez até vamos ver isto de forma mais acentuada, já que também muitas dessas pessoas que poderiam trabalhar no turismo preferirão passar estes dias mais simbólicos em família e por muito que lhes pagam, entendam que há valores mais altos que se levantam. Também aqui isto é uma consequência da pandemia, ou seja, a qualidade dos serviços prestados será tendencialmente menor, embora creia que os consumidores, que os clientes, que os hóspedes ainda estejam, como eu costumo dizer, em modo de compreensão. Claro está, e disso eu não tenho qualquer dúvida, que tanto os hotéis como os restaurantes terão muita atenção ao cumprimento de todas as normas sanitárias e preventivas para salvaguardar qualquer incidente, que seria sempre extremamente prejudicial para a atividade e até mesmo para a confiança dos consumidores nos próprios destinos. Em conclusão, e tal como comecei por referir, embora não estejamos perante uma nova tendência, mas antes para um acentuar de uma vontade que já se vinha manifestando e que a pandemia apenas e tão só interrompeu, este é claramente um dos casos em que alguma coisa mudou e, do ponto de vista turístico, mudou para melhor. Temos novo encontro marcado para a semana. Até lá, saúde, paz, não facilita a vida ao vírus e já sabe, para se manter a par sobre o que de mais importante acontece no turismo em Portugal e no mundo, basta subscrever gratuitamente um dos meus canais.